avaliação que você fez hoje com os novos atletas que estrearam e avaliação geral. Houve uma mudança positiva de jogo a jogo até esse? Bom, boa noite. Como era esperado, um jogo difícil, né? Contra uma equipe muito bem ajustada, que nos colocou em condições interessantes para experimentar diversas situações dentro do jogo. Acho que até os 15 minutos, uma superioridade do Fortaleza até o momento do gol. Daí em diante, depois da intervenção do Breno, eu acho que a gente deu um apagão ali e sofremos um pouquinho. O Ferroviário terminou o primeiro tempo melhor. Tivemos também algumas oportunidades ainda no primeiro tempo de fazer o segundo gol. Se capricha um pouquinho mais no detalhe, poderia também ter liquidado a partida no primeiro tempo. E o segundo tempo uma mudança de postura interessante. Eu acho que a gente começando dentro do jogo mesmo, apesar de ter pouco treino, uma variação de sistema, que são ideias que a gente tem agora com possibilidades dentro do elenco. Claro que essas ideias elas precisam de tempo, precisam de trabalho. Alguns atletas chegaram terça, outros chegaram na quarta, fizeram exames cardiológicos, avaliação, praticamente não treinaram. Foram 3 estreias sem treino, mas estreias que mostram que são atletas que vêm para elevar o nosso nível. Fuentes, Rodrigo, Luiz Fernando, ainda não teve a estreia do GB, apesar de estar no banco, teve no banco à disposição. Então, eu vejo de forma muito positiva, vejo, como eu disse, uma construção sendo feita. A gente segue sendo uma defesa sólida, com a linha de 5 ou com a linha de 4. Sofremos apenas um gol na competição, isso é importante. E agora a gente precisa ajustar cada vez melhor o nosso jogo, o nosso volume ofensivo, as chances criadas, para a gente ser uma equipe ainda mais equilibrada no decorrer da competição e da temporada. Boa noite, Carpini, é o Mar Lima da TVC. A impressão que deu para a gente que estava assistindo o jogo é que depois que foi uma linha de 4, o Fortaleza mandou mais na partida, teve mais domínio. Queria saber se você tem uma leitura parecida ou se discorda, enfim. Queria muito entender como você analisa depois que o lateral esquerdo finalmente chegou e jogou bem, fez uma boa partida. Queria que você avaliasse também essas estreias, né? Foram estreias importantes que você estava esperando, dizia que daria um novo ritmo com os novos jogadores e, de fato, isso aconteceu hoje nessa vitória. Olha, eu tive uma conversa com o Fuentes na chegada e a ideia não era que ele fizesse 45. Por mais que ele vinha treinando no Fluminense, ele não teve jogo ainda esse ano. Mas pela necessidade do jogo e pela necessidade de ver logo que tudo aquilo que o atleta pode nos entregar e ele se ajustar aos comportamentos da equipe, aos novos companheiros, pensando que nós estamos aí numa reta final. Então acho que a gente tem muito tempo para deixar ali, como foi o Vitinho, né? Tá progredindo com as cargas. Eu tenho a mesma opinião que você, eu acho que a linha de 4 é o que eu acredito, é o que eu gosto. Em algum momento nós vamos ter essas variações de linha de 5, mas todos os lugares que eu trabalhei, a maioria dos meus sistemas foram times com extremos, com corredores de meias, mais ofensivos. É claro que com os comportamentos sem a bola bem definidos, bem ajustados, mas sem dúvida que a gente joga mais, não só pela saída de um cara que joga na última linha, mas para a entrada de mais um cara que dá amplitude, como é o Vitinho. Nós ficamos grande parte do segundo tempo com o Vitinho e Luiz Fernando, depois com Priori e Vitinho. Então é natural que a gente fique mais com a bola, crie mais possibilidades, como foi o segundo tempo. Tivemos chances até de fazer o terceiro ou quarto gol. Boa noite, Thiago Carpini. Boa noite a todos. Jorge Telmo, Rádio A Voz da Fiel. Gostaria de saber de você sobre o Luiz Fernando. Qual foi a posição tática que você utilizou mais ele e se você prefere para o jogo de sábado, estádio Presidente Vargas ou estádio Arena Castelão? Olha, o Luiz foi uma estreia muito boa, né? Também é outro atleta que não imaginávamos já iniciar, mas como eu disse, a necessidade. Mas é um caso diferente do Fuentes, do Rodrigo, ele já teve algumas participações em jogos esse ano, então isso facilita. A gente também não pode trazer um cara como esse, que veio para suprir algumas ausências e correr riscos de perdê-lo por qualquer motivo. Então a gente correu um pouco desse risco, mas era necessário, né? E ele concordou com o que foi planejado pelo departamento de futebol todo do Fortaleza. Em relação ao jogo, para mim difere, eu quero fazer um bom jogo, evoluir, melhorar. Nós temos mais um passo a ser dado para carimbar essa vaga na final, não está nada definido, está tudo em aberto. Nós enfrentamos uma equipe que vai nos apresentar com certeza no próximo jogo as mesmas dificuldades ou até maiores, né? É o jogo da vida deles e é o da nossa também, independente de onde seja. O Fortaleza tem um mando e o nosso torcedor com certeza vai lotar o Castelão ou o PV para nos ajudar, para nos incentivar, nos apoiar, dar mais esse passo rumo a essa decisão aí tão esperada e é o nosso primeiro planejamento, né? A primeira meta dentro da temporada.
Pô, te confesso que eu não vi. Acredito que não, porque não me passaram nada, acho que foi só manutenção, mas eu não vi. Ô, Carpini, boa noite. Océlio Pereira, Rádio Cidade. Meu irmão, é o seguinte, você, logo no início da sua chegada, diz, eu estou na operação reconstrução dentro do Fortaleza. As inscrições foram encerradas na sexta-feira última, ontem, portanto, né, do Campeonato Cearense. Você já tem um leque diferente quando você olha para o banco de reserva de sentir que agora eu estou firme, começando a ter firmeza, vislumbrar um Fortaleza melhor e o projeto reconstrução do Fortaleza a partir de então. Está de boa com você? Com certeza, acho que olhar para o banco agora e você ter as opções como nós tivemos hoje, nem estreou ainda o GB, o Brits, que não reuniu condições para essa partida, ainda está fora, mais tempo e mais informação para os atletas que chegaram, como Luiz, Rodriguinho e Fuentes, sem contar também os atletas que vinham também aproveitando bem as oportunidades, como é o caso do Prior, como é o caso do Rodrigo, do Ronald. Então a gente tem o Freitas, né? Então a gente começa a encorpar, a ter mais cara de time, né? De oportunidades, de variações, e sem dúvida isso aumenta também o nosso compromisso em melhorar. Então a gente precisa evoluir e nós vamos trabalhar para isso, mas sem dúvida a gente consegue agora não ficar tão engessado a um sistema e ter variações e não precisar estar usando como a gente usou durante toda essa campanha o Crispim ali como um ala. Não que não possa acontecer em algum momento. E é engraçado, né? O futebol ele te coloca algumas situações, porque se eu tivesse aqui explicando tudo isso, ou não tivesse classificado, tomando muitos gols na competição e perdendo jogos, não teríamos a paciência de entender o que é um fato. Então o resultado ele é sempre o senhor da razão, e que bom que nós encontramos uma maneira de jogar com o que nós tínhamos, não ficamos aqui murmurando, lamentando, eu trabalhando dentro do campo, a diretoria trabalhando fora, todos juntos aí na mesma direção, encontrando um caminho para esse ano do Fortaleza. Carpini, boa noite, Miguel Júnior da Rádio Povo CBN. Faltou ser dito, a gente parabenizar o trabalho do Pedro Martins, né? Que foi um trabalho muito difícil, saídas e chegadas desse elenco. Fortaleza hoje já tem um elenco, no meu papel aqui, 31 jogadores colocando os agregados. Quando começou o campeonato você não tinha nem 21, 22, já tem 31. Então, o Rodrigo era zagueiro. Era, verdade. O Rodrigo Santos era zagueiro. E utilizou até jogadores improvisados também em outras posições. Hoje já está tendo uma dorzinha de cabeça para escalar. Isso é bom para você, ter dor de cabeça para escalar um 11 do Fortaleza Esporte Clube. Ótimo. Mas o Fortaleza caiu e os clubes não param de ter assédio aos jogadores do Fortaleza. Hoje a imprensa da Argentina noticiou que o Boca Juniors quer o Adam Barreiro, o seu artilheiro, o seu camisa 9. Fortaleza não tem sossego. Que situação é essa? E por que não deu certo o Lucas Braga, do Vitória da Bahia, que foi seu jogador lá no Vitória? Bom, boa pergunta. Vamos lá. Eu acho que, se eu esquecer de alguma, depois o senhor me lembra. Em relação ao Pedro, né? Eu acho que é parabenizar todo o departamento de futebol liderado pelo Pedro, que é a figura acima de nós, e sem dúvida só ele sabe o que foi mais difícil, foi saída ou chegada. Mas o importante é que deu tudo certo, né? A gente sabia que precisava dessa paciência dentro de campo para que eles pudessem ter as melhores escolhas, tanto nas saídas como nas chegadas, e a gente sempre muito alinhado em relação a isso. Então, quando você tem um departamento de futebol alinhado, estruturado, as coisas caminham, e espero que assim seja. A dor de cabeça desse jeito é ótima. O problema da dor de cabeça é quando você não tem variação, não tem opção, e você olha e não tem muito o que fazer. Então, esse é um desafio, controlar e agora gerir esse ambiente e deixar todos com a chama acesa e procurar ser justo e coerente com todos eles. Em relação ao Adam, é um jogador que a gente conta muito, é muito importante, é um pilar para a nossa temporada, é um pilar do Fortaleza, mas eu não tenho nada muito a fundo ainda para te passar em relação a isso. Mas é uma situação que a gente está sofrendo. Ainda são alguns resquícios, né, do nosso descenso, né, porque são jogadores que têm mercados maiores e acho que toda semana a gente recebe esse tipo de notícia e que, sem dúvida, é desafiador para nós. Mas acho que a diretoria vai cuidar disso agora e não sei qual vai ser o desfecho, mas hoje o Adam mostrou o tamanho do profissionalismo dele, né, não só fazendo gols, mas competindo, brigando, independente do que está acontecendo fora de campo. Aqui. Lucas Braga.
Sabia que ia faltar alguma, né? Lucas Braga, ele está nos trâmites burocráticos, né? É um empréstimo lá do Vitória, eu não sei ao certo quais foram os detalhes que travou um pouquinho. O tempo ficou curto, né? Pelas negociações e a dificuldade, todo o cuidado e a cautela do departamento. Então, para o cearense não, mas a gente espera contar com o atleta para a sequência. Então, acho que são trâmites burocráticos. Eu não sei te falar exatamente o porquê que não teve o tempo hábil até sexta-feira. Aqui, professor. Boa noite, Hugo Eduardo do Futebora. Eu queria saber um pouco mais sobre o Luiz Fernando, no sentido de que até um dia desses o Fortaleza ele tinha como grande referência no ataque o Adam Bareiro, e hoje o Luiz Fernando ele é um jogador muito versátil, né? Ele joga pela ponta, ele joga até como meio atacante. Como é que você pensa em utilizar ele somente pela ponta? Ele pode aparecer como um falso 9 ou até mesmo como um camisa 9, talvez? Como é que você avalia isso? O Luiz, ele é um extremo que eu acho que ele é um pouco diferente do mercado, né? Porque ele é um extremo que tem gols, né? Ele tem números de gols, ele tem assistência, um cara que tem acesso, conhece a divisão, isso também é importante. Ele dá todas essas variações, eu penso igual você, pé aberto, pé contrário, um falso 9. Se a gente mudar o sistema e jogar num 4-4-2 com 2 atacantes de mobilidade, ele faz também mais por dentro, consegue jogar de costas, é um cara que finaliza, termina bem as jogadas. Então, é um jogador que dá muita variação de jogo para nós. Então, pretendo usá-lo da melhor maneira possível dentro de cada adversário, de cada jogo, de cada competição. Professor, boa noite. Lucas do Show do Portal 1918. Primeiramente, parabéns pela vitória. Até teu semblante mudou, né? Mais alegre pelos reforços que chegaram, as novidades, né? Que você falou na última coletiva. E eu queria também tocar nessa questão das contratações, tá? Hoje, você tem um elenco onde tem cada peça no seu lugar. E aí o torcedor já nas redes sociais fala, pô, você tem que jogar bola, você tem que dar show. E esquece da questão de entrosamento, paciência, ideia de jogo. O torcedor tá com essa ansiedade de ver o Fortaleza jogar muito bem. E eu quero te questionar isso. Quanto tempo você acredita que precisa para colocar suas ideias nesse elenco atual do Fortaleza? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente tem que aliar os comportamentos coletivos, individuais, as questões físicas dentro do jogo e entregar o nosso melhor. E não é de uma hora para outra, né? O torcedor quer esse jogo e nós também queremos, né? Mas temos que entender que hoje nós jogamos ali com uma linha que nunca jogou junto. Terminou jogando com Fuentes, Mailton, Gasal e Cardona. Estreia do Rodriguinho, que acho que fez 20 minutos de treino com o grupo. Vitinho, que é o segundo jogo, está aqui há uma semana, 8 dias. Então, é o tempo. É difícil de precisar quanto tempo. O que eu tenho de muito importante, e eu quero aproveitar ao máximo, são essas 3 semanas até o último jogo. Espero que nós possamos estar nesse último jogo da final. Temos mais um jogo no final de semana para cravar isso. Mas mesmo assim, nós vamos ter 3 semanas cheias para a gente poder trabalhar, evoluir, criar esses comportamentos, deixar mais automatizado, que os atletas se conheçam melhor, que a gente tenha essas variações de movimentações, de dinâmicas dentro do nosso jogo, em todas as fases do jogo. A primeira fase de construção, a segunda fase. Eu acho isso aproveitar ao máximo esses dias, dar o máximo de informações, vídeos, correções, coisas que a gente já vem fazendo. Mesmo porque a gente vai entrar agora no mês 3, daqui a pouco, né? E é um mês que a gente vai fazer 9 jogos com as viagens, então no mês 3 é um mês que não tem treino. Então é muita conversa, muita correção, muito vídeo e aproveitar ao máximo essas 3 semanas abertas, que é uma raridade no nosso futebol. Olá, Thiago, tudo bem? Boa noite. Mário Teles, Rádio Voz do Repórter, programa Decifrando a Bola. Falar que o Fortaleza está bem defensivamente é chover no molhado, você já falou, é verdade, o time tomou um gol apenas, eu quero focar um pouco no ataque aqui, minha pergunta. Atacando, o Fortaleza hoje começou, na minha visão, numa espécie de 3-4-3, né? Você joga com a linha de 3, uma linha de 4 no meio e bota o Pochettino por fora, fazendo uma espécie ali que eu chamo de falso 7. Mas quando volta para o segundo tempo, imagino muito pela produção ofensiva, que apesar do gol, deu apenas 2 chutes a gol, né, no primeiro tempo, você saca o Fuentes, né? Na verdade, saca o Luan Freitas, promove a estreia do Fuentes, joga com a linha de 4 e aí vem minha pergunta. Você saca o Pochettino e coloca o Vitinho. Minha pergunta é, primeiro, se a tua formação ideal é a do segundo tempo, ou seja, uma espécie de 4-3-3, né? Porque naquele momento o Crispim faz a meia. E a segunda pergunta,
Quem é que você enxerga como seu meia nessa formação, se claro essa for a tua formação ideal? Crispim ou Pochettino? Olha, eu acho que a formação ela vai muito em cima do momento, da competição, do jogo, dentro de casa, fora de casa, um jogo de mata-mata, uma final, enfim. Não dá para dizer que é o sistema ideal, o 4-3-3, mas é um sistema que eu gosto e que funciona. Nós podemos, em diversas vezes, fazer um 4-3-3 com os dois meias, Pochettino e Crispim, e só um volante, optar pelo Pierre, ou pelo Sacha, ou pelo Ronald. Nós podemos fazer um losão que a gente precise de 2 meias e 2 volantes, né? Se a gente jogar sem os extremos, com 2 jogadores de mobilidade na frente, né? Um 4-4-2 no losango, não em linha de amplitude. Então, acho que é difícil a gente definir um padrão hoje, mesmo porque a nossa produção ofensiva é fato que ela precisa melhorar e vai melhorar com as chegadas. Você não tem como produzir ofensivamente se você não tem ofensivamente. Só que nós tivemos, como eu disse, né, um dia para treinar, 1 dia e meio, então ainda é muito pouco. Mesmo assim, como eu disse, no segundo tempo, se a gente capricha um pouquinho no detalhe, uma transição do Luiz Fernando com o Pochettino, teve 2 finalizações de cabeça interessantes do Adam, a gente poderia até ter feito um pouco mais de situações de gol, né? E no segundo tempo, a formação para esse jogo, acho que foi o ideal. O ideal dentro daquilo que a gente acredita de ter mais a posse, de controlar mais o jogo, de tentar ser uma equipe mais ofensiva, mesmo tendo treinado praticamente nada de linha de 4, porque a gente vem jogando com uma linha de 5 já há algum tempo. Então, o Fuentes chegou, a gente colocou para jogar e mudou até a maneira de marcar, passou a marcar num 4-4-2, jogar num 4-3-3, só na informação, no vídeo. Então, é enaltecer os atletas que assimilam o que é pedido, tentam fazer e assim vai ser a nossa construção. Carpini, boa noite. Raíza Martins, do Globo Esporte. Não me recordo de outro jogo em que o Breno tenha sido tão exigido, né? No primeiro tempo, fez 2 boas defesas, né? Que poderia ter dado brecha ali para o Ferroviário balançar as redes. Eu queria saber de ti, porque ele foi basicamente a pessoa que você não mexeu, né? 8 jogos desde esse início de competição. Como é que você analisa esse desempenho dele e essa maturidade também que está se afunilando na competição, e a gente sabe, né, que o goleiro é uma peça fundamental aí para quem sabe chegar às finais. Obrigada. Não, ótimo. O Breno, até o jogo de hoje, ele era um goleiro que tinha a média dele era menos de 1 defesa por jogo. Ele praticamente passou vários jogos ali sem participar. E a gente vai trabalhar para que isso aconteça sempre, é difícil, mas quando acontecer nós precisamos que ele faça o que ele fez hoje, né? O que se espera de um goleiro do nível dele, né? Aquele bate-rebate ali, a bola bateu no Sacha, sobrou para o atacante, ele foi muito rápido, teve uma leitura, arrojado, né? Então, e isso já são características que ele mostra desde o ano passado na reta final do Brasileiro, né? A gente acompanha bastante, ele fez grandes jogos e a gente espera que ele possa nos ajudar e que a gente possa continuar contribuindo para que ele apareça o mínimo possível, mas quando precisar que ele faça o que ele fez hoje, né? Uma grande partida e nos ajudou muito a virar o primeiro tempo em vantagem e ter um pouco mais de tranquilidade e alternativas para tentar fazer o segundo como foi e vencer a partida. Boa noite, Carpini. Anderson Azevedo, do Futebolês. Você falou aí da questão da preparação do time, inclusive também para jogos futuros fora de casa. Isso no estadual não está acontecendo. Vai acontecer na Copa do Nordeste, na Série B do Brasileiro. Copa do Brasil, o primeiro jogo vai ser aqui, então vai depender dos sorteios. Como é que você planeja esse quesito sem ter jogo fora de casa? Fortaleza não é atacado praticamente quando joga aqui no PV. Eu te perguntei uma vez, só nos clássicos o teu time seria mais atacado. No Clássico Rei a gente não viu um jogo com finalizações a gol, mas na decisão do campeonato isso deve acontecer. Dá para tirar isso como parâmetro, esses clássicos, para um possível comportamento de como é que esse Fortaleza pode se comportar fora de casa, já que isso ainda não aconteceu? Eu tenho certeza que isso também é uma curiosidade sua, saber como é que seu time vai se comportar sem jogar aqui em Fortaleza. Bom, como vai ser esse nosso comportamento fora de casa, sem dúvida são situações que a gente imagina e vai trabalhar para isso, né, de ter também um aproveitamento necessário fora de casa em todas essas competições. Eu vejo que, não digo em todas as partidas do estadual, tá? Mas em partidas pontuais, como foi o Clássico Rei, nós não fomos testados porque ineficiência do adversário, foi pela eficiência defensiva nossa. Então acho que esse é o grande mérito.
pressionar o portador do homem da bola, tirar as profundidades, e são coisas que a gente vem trabalhando. Então, organizar a equipe defensivamente. Então, o fato de não ter... Porque nós jogamos contra adversários inferiores tecnicamente. Isso não é demérito aos adversários, não no jogo de hoje, mas durante a competição. Mas é natural que em algum momento o adversário te cria alguma dificuldade, cria alguma coisa. Eles também trabalham, têm capacidade do outro lado. Se é mais ou menos, não interessa, mas tem a capacidade, tá? É o que eu penso. Então, talvez não fomos tantos exigidos assim, não pela ineficiência dos adversários, mas pela eficiência defensiva e pela postura defensiva do Fortaleza. Eu vejo mais dessa forma, principalmente no Clássico Rei. É difícil você fazer um clássico contra o Ceará, que todos nós enaltecemos a dificuldade que foi o jogo, um jogo muito mais brigado do que jogado, a gente sabe de tudo isso, é um início de temporada para todo mundo, muitas mudanças, mas é uma equipe que produz muito ofensivamente, tem muito volume, melhor ataque do campeonato, e passou 90 minutos do Clássico sem o Breno fazer uma defesa. Então isso não é o Ceará, isso também é o trabalho do Fortaleza, é o mérito da equipe defensivamente de não sofrer. Então não acho que nós não fomos testados, nós fomos, não no nível que nós precisamos ainda, mas já fomos testados.